No vídeo de hoje eu vou estar apresentando para vocês aquela que, na minha opinião, é a melhor televisão para games disponível atualmente aqui no mercado brasileiro, que no caso é a televisão OLED S90C da Samsung, que está aqui atrás de mim. E eu gostei tanto dessa televisão que muito provavelmente, logo assim que possível, eu vou estar pegando essa TV aqui para levar lá para casa para ser a minha TV principal para jogar videogame. Mas por qual motivo eu considero essa daqui a melhor televisão para games? Existem vários motivos. O primeiro deles é que essa TV é super completa em termos de recursos. Então ela entrega pra gente uma taxa de atualização de 144 Hz, tem 4 portas HDMI, todas 2.1 e tem suporte para VRR, FreeSync e HDR. E além disso, a televisão possui uma barra gamer especial e para estar tendo acesso a ela é bem simples, é só pegar o controle remoto da televisão e segurar o botão de play e como vocês já estão vendo, aparece a barra gamer aqui embaixo. E através dessa barra gamer, a gente consegue mexer em algumas configurações de imagem e consegue inclusive ver em tempo real a taxa de atualização da TV. E uma das funções legais que essa barra gamer entrega pra gente é a possibilidade de estar mudando a proporção da tela para 21:9 ou 32:9 em jogos de PC que aceitam essa funcionalidade. Então, como a gente pode ver, em termos de recursos, essa televisão da Samsung realmente é bem completa. E vale a pena mencionar que o fato dessa televisão ser uma TV da Samsung faz com que ela tenha uma outra vantagem, que no caso é já ter suporte oficial para o aplicativo do Xbox. E para quem não conhece, esse aplicativo que já vem instalado aqui na televisão faz com que a gente consiga jogar jogos de Xbox via internet sem ter a necessidade de precisar de um console físico. O que a gente precisa é a televisão, ter acesso à internet e também ter assinatura ali no aplicativo, que no momento em que eu gravo esse vídeo é de R$ 49. E assinando esse aplicativo a gente consegue ali ter acesso a uma biblioteca bem grande de jogos. E ainda sobre esse assunto também vale a pena complementar que para vocês estarem jogando jogos vocês precisam de um controle que tenha Bluetooth. Só que na minha visão o maior diferencial dessa televisão não é necessariamente esses recursos e sim a qualidade de imagem, pois nesse sentido ela realmente manda muito bem. Por exemplo, pessoal, o fato dessa televisão da Samsung ser uma TV que utiliza tecnologia OLED faz com que essa televisão consiga entregar pra gente cores muito boas, um nível de preto perfeito, sem problemas de vazamento de luz e efeito blooming, e ela também entrega pra gente um contraste incrivelmente bom. E vale a pena mencionar que em relação ao brilho dela, ela também se destaca, sendo superior se comparado à maioria das concorrentes. E ainda sobre a qualidade de imagem, eu gostaria de mencionar que essa televisão aqui tem o melhor ângulo de visão que eu já vi na vida, ou seja, se você vai jogar jogos de videogames e você não vai ficar sempre ali de frente para a televisão, nesse caso a S90C é a melhor televisão que eu já testei. E uma outra coisa onde essa televisão manda muito bem na qualidade de imagem é em relação à uniformidade das cores, que é muito boa. Na realidade, nesse sentido, também é a melhor televisão que eu já testei. Então, como a gente consegue visualizar aqui, essa televisão realmente tem uma qualidade de imagem que é sensacional. E além de tudo isso que eu já mencionei até agora, vale a pena complementar dizendo que a televisão tem um input lag e um tempo de resposta muito bom. Mas agora vem um detalhe importante. Será que durante os meus testes jogando jogos de videogames, será que eu não achei nenhum detalhe para criticar em relação a essa TV? E a resposta é que sim, pessoal, eu achei um detalhe que eu acho que poderia ser um pouco melhor aqui na TV da Samsung. Mas antes de mencionar qual é esse detalhe, apenas lembrando, pessoal, se vocês estão assistindo a esse vídeo até aqui, estão gostando do conteúdo, não esqueçam de dar o gostei aqui embaixo, é super ultra mega importante pra gente. A maioria das televisões que a gente traz aqui pro canal, incluindo a S90C aqui atrás de mim, a gente compra com o próprio dinheiro, então o apoio de vocês é extremamente fundamental para a continuidade dos vídeos aqui no nosso canal. E também lembrando que se vocês estão procurando uma televisão nova para comprar, querem pagar barato, não querem desperdiçar dinheiro, aqui vai uma super dica para vocês. Aqui embaixo no campo da descrição a gente vai estar colocando o link oficial do nosso grupo do WhatsApp e do Telegram. E para quem não conhece, é um grupo onde diariamente a gente coloca ofertas de vários produtos, especialmente de televisões. Então sempre que aparece uma televisão com de fato uma boa oferta em uma loja confiável, a gente está sempre avisando para vocês e é de graça para entrar e participar, então aguardamos vocês lá. Mas como eu estava falando, sim, existe um detalhe que eu acho que poderia ser melhor aqui na televisão da Samsung, que no caso é em relação à configuração de imagem padrão dessa TV. E o que eu não gostei nas configurações de imagem padrão da televisão da Samsung é que na imagem padrão as cores da televisão são extremamente exageradas. E eu sei que muitas pessoas gostam dessas cores mais exageradas porque as cores ficam realmente muito vibrantes. E antigamente, alguns anos atrás, eu também gostava muito desse padrão de imagem. No entanto, atualmente, depois que eu tive a possibilidade de testar e colocar lado a lado várias televisões para comparar, atualmente eu tenho
tendo a preferir uma imagem mais natural e realista se comparado a uma imagem mais vibrante e exagerada. Então, no caso dessa TV OLED da Samsung, eu recomendo que vocês pelo menos tentem mexer nas configurações de imagem da TV. Inclusive, vocês estão vendo nesse momento algumas imagens de exemplo, onde eu mostro a televisão da Samsung com o modo padrão, eu também mostro ao mesmo tempo depois como ela ficou após as minhas alterações. E como vocês podem notar, realmente o modo padrão entrega cores que são mais vibrantes e mais exageradas. E como eu já mencionei, eu até entendo que algumas pessoas possam preferir essas imagens mais exageradas. No entanto, atualmente eu prefiro um padrão de cor mais natural e realista, como ficou após as minhas alterações. E sobre a calibração de imagem que eu usei nessas cenas que vocês estão vendo agora, eu vou deixar elas aqui embaixo no campo da descrição, caso vocês também queiram experimentar. E vocês não precisam seguir ali exatamente 100% as mesmas configurações que eu utilizei durante os nossos testes. No entanto, mesmo assim, eu recomendo que vocês explorem o menu de configurações da televisão, porque muito provavelmente vocês vão conseguir sim encontrar um padrão de imagem que vai agradar mais vocês se comparado à imagem padrão da TV. E ainda falando sobre essa questão das configurações de imagem, vale a pena mencionar que a televisão da Samsung, se vocês entrarem naquele menu gamer que eu tinha mencionado anteriormente, que é só clicar o botão de play aqui para acessar ele, aqui na primeira opção, a gente consegue escolher algumas opções de imagens pré-calibradas. Então, por exemplo, aqui em cima, ó, a gente tem o modo de imagem padrão, tem o RPG, RTS, FPS, tem o modo esporte, tem o modo original, que no caso desse modo original, a Samsung tira todos os filtros da imagem para tentar entregar para a gente realmente uma imagem mais fiel como os desenvolvedores dos jogos programaram. No entanto, apesar de eu priorizar uma imagem mais realista, eu ainda prefiro com um pouquinho mais de saturação, sem ser muito exagerado, que no caso foi com a configuração que eu coloquei aqui embaixo no campo da descrição, que é com esse personalizado 1 aqui. Mas, enfim, é uma outra função interessante que vocês podem estar utilizando para experimentar algumas opções de imagens pré-calibradas aqui na TV da Samsung. Então, como a gente viu até agora, realmente a televisão da Samsung é super completa para os jogadores de videogames. No entanto, nesse momento, eu sei que podem ter algumas pessoas questionando a gente nesse momento a respeito de problemas de burn-in, afinal de contas essa aqui é uma televisão de tecnologia OLED. E o que seria problemas de burn-in? Eu sei que muitos de vocês já conhecem, mas vale a pena aqui dar uma explicação rápida, caso alguém aí não conheça, que é basicamente o seguinte. No caso aqui de jogos de videogames, quando você está jogando um jogo, é muito normal em várias situações os jogos terem imagens estáticas, como por exemplo o ícone da vida da nossa personagem lá no cantinho da tela. E quando você joga um jogo, nem precisa ser jogo na realidade, tá? Pode ser qualquer conteúdo, mas vamos focar aqui em jogos já que é o assunto desse vídeo. Sempre que você está vendo algum conteúdo que tenha imagens estáticas no cantinho da tela, essa região de imagem estática, o pixel ele vai se desgastando, afinal de contas ele está parado ali, reproduzindo sempre a mesma imagem. E se você fizer isso por muito tempo, e quando eu digo muito tempo, é jogar aí por meses e meses, ou anos e anos, jogos que possuem imagens estáticas na mesma região, se você fizer isso, os pixels naquela região vão se desgastando e à medida que o tempo vai passando, pode ser que aquela imagem fique levemente marcada, sombreada na televisão. Então esse seria o efeito burn-in que muitas pessoas têm receio. E vale a pena mencionar que esse é um detalhe que pode acontecer com qualquer televisão de tecnologia OLED. Mas falando mais precisamente da televisão OLED da Samsung aqui atrás de mim, ela possui no menu dela algumas funções que vocês podem estar ativando para preservar mais os pixels da televisão, diminuindo a chance desses problemas acontecerem, que no caso são essas configurações que vocês estão vendo agora na tela, que eu recomendo que vocês deixem elas ativadas. De qualquer forma, esse recurso não vai garantir ali com 100% de certeza que você não vai vir a sofrer de problemas de burn-in. Então, se possível, seria legal ter alguns outros cuidados extras. E quais são esses outros cuidados extras que vocês podem ter? Por exemplo, pessoal, o jogo que está aqui atrás de mim, que é o Horizon Forbidden West, como eu acabei de falar para vocês, tem uma barra de vida que fica lá no cantinho da tela sempre fixa. No entanto, se eu entrar no menu da televisão, eu consigo deixar aquela barra de vida dinâmica, ou seja, ela vai desaparecer, não vai mais ficar fixa ali na tela e ela só vai retornar a aparecer quando eu entrar em combate ou sofrer algum tipo de dano. Ou seja, dessa forma a gente já consegue eliminar um ícone que fica sempre fixo na televisão. E vários jogos atualmente vêm com esse tipo de recurso para deixar a barra de vida ou a sua barra de armas que você está utilizando dinâmica. Ela vai sumir e só vai voltar a aparecer se de fato você entrar em combate ou perder vida. Então vale a pena na hora de jogar um jogo entrar no menu dele para ver se eles têm essa funcionalidade de deixar as barras de vida e as outras coisinhas dinâmicas na tela e não sempre fixas. E uma outra dica que vocês podem estar
está utilizando para preservar mais a vida útil dos pixels da televisão é não usar a televisão com o brilho no máximo. No caso das configurações que eu deixei aqui embaixo para vocês, inclusive, na hora que vocês forem testar, vocês vão perceber que inclusive a imagem vai perder um pouco de brilho. Então nas configurações que eu utilizei aqui embaixo, muito provavelmente vocês já vão estar ali ganhando, ou no caso economizando um pouco mais da vida dos pixels da televisão. Mas se vocês quiserem economizar ainda mais, se vocês preferirem, podem abaixar um pouco o brilho da TV. E eu sei que essa questão do burn-in pode deixar muitas pessoas preocupadas, porque eu sei que muitas pessoas não querem comprar uma televisão e ter que ficar ali tomando cuidado, sabe? E eu entendo completamente esse tipo de pensamento. Mas ao mesmo tempo a gente também tem que lembrar que infelizmente não existe nenhuma televisão que seja 100% perfeita. Então mesmo que você compre uma outra televisão que não utilize a tecnologia OLED, essa outra televisão talvez não sofra de burn-in, mas pode vir a sofrer de outros problemas, ou seja, infelizmente no mercado de televisões a gente não tem uma televisão que seja 100% imune a problemas. Mas de qualquer forma, quando a gente junta todos os pontos positivos e negativos da OLED da Samsung aqui atrás de mim, pelo menos do meu ponto de vista, se você tiver condições de comprar, sim, é uma televisão que vale a pena. Como eu mencionei aqui nesse vídeo, ela tem uma qualidade de imagem muito boa, que em algumas características consegue ser melhor a todas as outras televisões que eu já testei, e em termos de recursos ela também manda muitíssimo bem. Então se você está procurando uma televisão para jogar jogos de videogames, especialmente aí com consoles de nova geração, e você quer aproveitar ali o máximo do seu console, sem sombras de dúvidas a S90C pode ser sim uma excelente opção. Mas enfim pessoal, o vídeo foi esse, esperamos que vocês tenham gostado, e se vocês já possuem a televisão que está aqui atrás de mim, fiquem à vontade aqui embaixo no campo de comentários para complementar aqui o nosso vídeo, coloca o seu depoimento, o que você está achando da sua televisão, seja com pontos positivos e negativos. E também lembrando pessoal, o apoio de vocês dando gostei nesse vídeo é extremamente importante pra gente, e sempre que uma televisão como a S90C aqui atrás aparecer com de fato uma boa oferta, a gente vai estar sempre avisando a vocês lá no nosso grupo do WhatsApp e do Telegram. O link vai estar aqui embaixo caso vocês queiram entrar e participar, e lembrando que é de graça para entrar. Mas de forma geral o vídeo é esse, valeu a todos que acompanharam até esse final, valeu, falou e até a próxima!